Nossa próxima aula é sobre isomeria espacial, especificamente isomeria geométrica. As substâncias, nesse caso, elas não diferem quanto à fórmula estrutural plana, como na aula anterior, mas sim quanto à disposição espacial dos átomos. A isomeria geométrica ocorre quando a dupla ligação entre carbonos ou em compostos cíclicos. Dois casos onde não há possibilidade de rotação dessa ligação. Quando tem dupla, não há possibilidade de rotacionar as ligações. Em compostos cíclicos também não, porque senão se quebraria a estrutura cíclica. E também tem a isomeria espacial ótica, que é a matéria da próxima aula, onde o principal caso é aquele onde há o carbono assimétrico. Vamos nos ater à isomeria geométrica. Então, a isomeria geométrica vai ocorrer sempre que a gente puder se apresentar, um composto puder ser apresentado em conformações espaciais diferentes. Vamos pegar, por exemplo, o but2eno. But2eno ou 2-buteno é essa molécula. Espacialmente, a ligação dupla, o carbono sp2, esse carboninho que tem uma ligação dupla e duas simples, ele se apresenta nessa forma, onde as ligações têm um ângulo de ligação, tem um ângulo entre as ligações de 120 graus aproximadamente. Sendo assim, nós podemos ter duas possibilidades de compostos. Os dois compostos são but2eno, porém são compostos diferentes, com cadeias diferentes. Reparem, espacialmente essa cadeia tem uma conformação meio que linear, né? Com a minhoquinha aqui. Espacialmente essa cadeia parece até uma conchinha, uma minhoquinha meio curvada. Então isso vai interferir, por exemplo, em reações orgânicas, porque uma enzima ela reage, né? Ela vai juntar um substrato de acordo com um esquema chamado chave-fechadura. Então, uma enzima que possa digerir esta molécula da direita, ela não vai conseguir digerir, por exemplo, essa molécula da esquerda. Então, são moléculas com reatividade diferente, apesar de serem but2eno. Repare que eu tenho os hidrogênios em lados opostos, nós vamos chamar de molécula trans. E nesse caso, trans-but2eno. Do outro lado, nós temos hidrogênios do mesmo lado da molécula. Vou chamar de molécula cis. Então, cis-but2eno. Então, reparem, em cada carbono da ligação haverá hidrogênio. Hidrogênio em lados opostos, um para cima e um para baixo, trans. Hidrogênio para o mesmo lado, os dois para baixo ou os dois para cima, molécula cis. Quando ocorre isso? Vamos ver o primeiro caso, que é compostos com dupla ligação entre carbonos. A condição, reparem que eu numerei os ligantes, R1, R2, R3, R4. A condição é que R1 tem que ser diferente de R2, ou seja, os ligantes de um carbono devem ser diferentes entre si. E os ligantes do outro carbono também devem ser diferentes. Então, se a condição for satisfeita, é porque há isômeros cis e trans no composto. Então, no but2eno, repare que R1 é diferente de R2 e R3 diferente de R4. Nós temos a molécula trans, um hidrogênio para cada lado. E vai ter o cis. R1 é diferente de R2, R3 é diferente de R4. Hidrogênios para o mesmo lado, molécula cis. Vamos analisar o but1eno. R1 e R2 são iguais, eles não são diferentes. Se eles não são diferentes, não há isômeros cis e trans para o but1eno. Vamos falar um pouquinho das propriedades físicas. 2 de cloroeteno. Existe o dicloroeteno, repare, R1 diferente de R2, R3 diferente de R4. Essa conformação é o trans, um hidrogênio para cada lado. E existe a conformação cis, os hidrogênios do mesmo lado. Analisando as moléculas, nós percebemos que o cloro, que é mais eletronegativo, ele puxa os elétrons do carbono, gerando um vetor μ, que a gente chama de momento de dipolo, aponta sempre para o mais eletronegativo. Isso é a matéria da primeira série do ensino médio, hein? Então está lá o μ puxando o cloro para um lado, o cloro do outro. Repare que o μ resultante nessa molécula é zero. São vetores de mesmo módulo em sentidos opostos.
Na molécula vizinha, nós temos dois vetores μ também, de mesmo modo. Porém, o μ resultante existe e é maior do que zero. Esse μ resultante maior do que zero gera uma polaridade nesta molécula. Quanto maior é o momento de polar resultante, maior a polaridade da molécula, consequentemente maior o ponto de ebulição. Lembra que ponto de ebulição depende de interação intermolecular. Quanto mais polar uma molécula, mais forte é essa interação, maior é o ponto de ebulição. Consequentemente, neste caso, o ponto de ebulição do cis vai ser maior que o ponto de ebulição da molécula trans. E o segundo caso, em compostos cíclicos. A condição é idêntica. R1 deve ser diferente de R2 e R3 deve ser diferente de R4. Se essa condição for satisfeita, é porque há isômeros cis e trans no composto. Então, por exemplo, aqui, 1,2-diclorociclobutano. R1 é diferente de R2, R3 é diferente de R4. Então, vai haver o isômero cis e o isômero trans. Lembrando que esse traço mais grosso significa que eles estão para fora do plano. O traço pontilhado significa que ele está para dentro do plano. É como se esse quadrado planar fosse a tela do seu computador e eu tivesse dois cloros saindo em sua direção. No outro caso, eu tenho um cloro saindo em sua direção e outro cloro indo para trás da tela do seu computador, quando estivesse entrando na tela do seu computador. São os isômeros cis e trans em compostos cíclicos. Bom, isomeria geométrica é isso aí. Essa foi a nossa aula de hoje.